Quero compartilhar hoje com todos uma preocupação que não é só minha, é uma preocupação que certamente é motivo de apreensão também para muitos brasileiros. Passados 8 dias do anúncio da vitória da presidenta Dilma Rousseff nas urnas, o debate eleitoral continua aceso, como se não houvesse clareza na opção da maioria dos eleitores pela continuidade do projeto iniciado pelo presidente Lula e que teve continuidade com a presidenta Dilma. A presença do Partido dos Trabalhadores e das forças aliadas na condução dos destinos do país foi renovada até 2018 por decisão soberana do povo brasileiro. Ainda que tenha havido uma disputa acirrada, mas houve uma vitória legitimamente conquistada. Mas, de forma antidemocrática, alguns insistem em não aceitar a decisão soberana das urnas. Mais grave ainda é o que se verificou no sábado passado, quando um pequeno grupo de pessoas, de forma absolutamente inconsequente, certamente pessoas que não votaram na presidenta Dilma, fizeram um movimento pedindo o impeachment da presidenta legitimamente eleita e, pasmem todos, pedindo a volta da ditadura militar. Esta ala que se porta de maneira tresloucada da oposição, insiste em não aceitar o resultado insofismável e incontestável das urnas. Tivemos, inclusive, atos de violência. Tivemos o caso aqui em Brasília de uma família andando no carro com bandeira da Dilma, que por pouco não foi agredido, com criança a bordo e tudo. Essa negação à realidade pode ter muitas razões, entre elas até mesmo a decepção daqueles que comemoraram antes da hora a vitória do candidato da oposição, o nosso colega senador Aécio Neves. Mas, como nos diz Zeca Pagodinho, esse intérprete magnífico da sabedoria popular, das duas, uma: ou apressado come cru, ou acaba queimando a língua. E foi exatamente isso que aconteceu no dia da eleição. A vitória do candidato da oposição foi cantada antes da hora, porque um membro da mais alta Corte de Justiça, integrante da turma do Tribunal Superior Eleitoral que acompanhou as eleições deste ano, ilegalmente, diga-se de passagem, estava transmitindo ao PSDB o andamento da apuração. Por causa desse informante, a suposta vitória do candidato do PSDB chegou a ser comemorada no bairro de Belo Horizonte, onde vive a irmã do candidato, a senhora Andréa Neves. Fim da apuração e corrigido o erro do vazador, o próprio senador Aécio Neves, em atitude honrosa, telefonou para a presidenta Dilma para parabenizá-la pela vitória. Um gesto digno que recebeu o aplauso de todo o povo brasileiro, porque é assim que se portam as pessoas civilizadas quando participam do processo. Aliás, é assim que a gente aprende no jogo de xadrez. Tão logo é sentenciada a vitória do adversário, compete ao perdedor esticar a mão e cumprimentar pela vitória. E foi isso que civilizadamente fez o senador Aécio Neves, tão logo tenha sido concluída a apuração no dia 26 de outubro. Uma vitória insofismável, diga-se de passagem, porque dos 4 maiores colégios eleitorais do país, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia, a presidenta Dilma Rousseff venceu em 3 desses colégios eleitorais.
Venceu em Minas Gerais, venceu no Rio de Janeiro e venceu na Bahia. Perdeu em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do Brasil. Mas, como ficou bem claro, dos 4 maiores colégios eleitorais do Brasil, a presidenta Dilma venceu em 3. E exatamente por isso, o candidato, o presidenciável, senador Aécio Neves, teve a atitude honrosa de ligar para a presidenta Dilma e cumprimentá-la pela vitória. Essa atitude honrada do candidato, entretanto, foi manchada 3 dias depois do anúncio final, formal das eleições, numa atitude condenada por todos, inclusive por alguns dirigentes do PSDB. Sem apresentar provas, nem sequer indício concreto de irregularidade, mas tão somente, abro aspas, comentários das redes sociais e denúncias das mais variadas ordens, fecho aspas, o coordenador jurídico da campanha de Aécio Neves, deputado Carlos Sampaio, de São Paulo, apresentou uma petição ao Tribunal Superior Eleitoral pedindo uma auditoria da apuração. Pela primeira vez, desde o fim da ditadura e desde o início da redemocratização do Brasil, nossa principal instância jurídica eleitoral foi questionada numa atitude irresponsável que mancha o TSE e, por esse motivo, merece nosso mais veemente repúdio e nossa indignação. Não se nega o direito do PSDB ou de qualquer partido de contestar o resultado das urnas, mas sempre que houver suspeita concreta, o que não é o caso. Na frágil e bastante confusa alegação da petição, o coordenador jurídico lança dúvidas sobre a infalibilidade da urna eletrônica, prega o descrédito no sistema de apuração sem qualquer mancha de desconfiança em sua história. O senhor Sampaio diz, abro aspas novamente, que denúncias das mais variadas ordens se multiplicaram após o encerramento da votação e colocam em dúvida, desde o processo de votação até a totalização do resultado. Fecho aspas. Até mesmo o fuso horário do meu querido estado do Acre entrou nesta argumentação tortuosa, querendo atribuir a diferença de horário entre nosso estado e o restante do Brasil, segundo ele motivador, abro aspas mais uma vez, para fomentar ainda mais as desconfianças que imperam na sociedade brasileira. O linguajar empolado e pernóstico do documento que hoje constrange importantes líderes do PSDB, caros senadores, na verdade oculta a intenção de provocar um terceiro turno eleitoral, como reagiu prontamente o corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral, ministro João Otávio Noronha. Para o senhor corregedor, a dúvida irresponsável é muito negativa para a imagem do processo eleitoral do Brasil. Os candidatos precisam saber ganhar e perder. Fecho aspas. É exatamente isso que a petição demonstra, senhoras senadores, senhores senadores, telespectadores da TV e ouvintes da Rádio Senado. O inconformismo daqueles que não sabem perder e que, para vencer, se utilizam de todos os recursos e subterfúgios, não importando se, para conseguir seu objetivo, for necessário destruir reputações construídas ao longo do tempo, como é o caso do histórico das apurações realizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral em nosso país. Digo ainda que, se as urnas tivessem apontado vitória da candidatura do PSDB, o Partido dos Trabalhadores teria vários motivos para contestar esse resultado, sem jamais, porém, rebaixar a confiabilidade que o Tribunal Superior Eleitoral merece de toda a sociedade brasileira. Ao contrário da lastimável petição apresentada, nosso partido teria argumentos concretos para contestar o processo eleitoral.
Inúmeros fatos poderiam ser listados para embasar nossos argumentos, a começar pela edição criminosa da revista Veja, às vésperas da votação, que teve a circulação antecipada com a divulgação de mentiras incriminando o ex-presidente Lula e a presidenta Dilma, numa clara intenção de manipular a vontade popular. O Tribunal Superior Eleitoral interveio, impedindo que essa patifaria se propagasse, ao proibir a publicidade da revista, que de resto foi desrespeitada sem punição. O PT poderia, em sua argumentação, contestar o boato criminoso que ocupou boa parte do dia da eleição com a informação falsa de que o mesmo suposto denunciante das mentiras da revista Veja havia sido envenenado a mando do Partido dos Trabalhadores. Isso sem falar no uso de pesquisas de opinião fraudulentas que circularam livremente e da tentativa de invalidação de documentos oficiais do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Felizmente, a tentativa do coordenador jurídico da campanha, na campanha de ganhar no tapetão, como se diz nas situações em que o time perdedor contesta o resultado da partida, não irá prosperar. Felizmente, essa tentativa não irá prosperar. Algumas reações dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, que amanhã irá se reunir para decidir se aceita ou não a translocada petição, nos levam a crer que ela será recusada por inepta. Como já antecipou o corregedor eleitoral, o ministro João Otávio Noronha, representante do Superior Tribunal de Justiça, cargo para o qual foi aprovado por indicação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Abro aspas, falta seriedade, fecho aspas, ao pedido de petição, pois, abro aspas, o fato que embasa o questionamento apresentado não pode ser fofoca de rede social, fecho aspas. Nessa mesma reação, o ministro Noronha afirmou, não somos a Venezuela, nem a Bolívia, citando nossos dois países vizinhos que a campanha eleitoral do PSDB tentou rotular como atrasados e antidemocráticos. Felizmente, não somos a republiqueta que a petição deixa transparecer. O Brasil é um país sério, tem instituições sólidas e certamente o resultado que o povo brasileiro expressou nas urnas no último dia 26 é o resultado que tem que ser respeitado por todos, porque essa foi a decisão soberana do povo brasileiro. E, assim, nós entendemos que vai interpretar o Tribunal Superior Eleitoral no julgamento da tal petição. Encerrando essa parte do meu pronunciamento, eu gostaria de me dirigir mais uma vez ao senador Paim, que eu sei que ele não está aqui no plenário, mas deve estar no cafezinho, para dizer que no blog da presidenta Dilma do último domingo, circulou uma informação a respeito do projeto de lei do Senado de minha autoria, que tem o senador Paim como relator, que é o projeto que prevê que nas eleições para o Senado, com 2 vagas, 1 vaga seja destinada às candidaturas mulheres. Esse projeto foi mencionado no blog da presidenta no último domingo, foi muito compartilhado por milhares de pessoas, está sendo debatido com contestações e com apoiamentos, e nós iremos aprofundar essa discussão ao longo dessa semana e, na medida do possível, tentar, junto ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Vital do Rego, para que a gente possa colocar essa matéria em votação esta semana. Essa proposição de minha autoria, ela tenta corrigir uma distorção histórica que nós vivemos no Brasil, e mesmo com a nossa democracia tendo avançado em muitos aspectos, nós continuamos com uma dívida histórica em relação ao equilíbrio de gênero.
mesmo agora terminadas as eleições e com o aumento do número de senadoras mulheres e o aumento do número de deputadas na Câmara dos Deputados, mesmo assim, nós continuamos muito aquém da média mundial de representação feminina no parlamento. E exatamente por isso é fundamental que a gente adote uma política afirmativa, no sentido de permitir que haja maior participação feminina no parlamento brasileiro e particularmente aqui no Senado, que é o caso da nossa proposição. E eu tenho certeza que a gente vai poder fazer um bom debate com a maioria de senadores dessa casa e nós precisamos convencer os senhores senadores de que há que se tomar uma atitude de renúncia por parte dos senadores para que haja maior equilíbrio de gênero nessa casa. Cada unidade da federação tem 3 representantes. Se nós aprovarmos essa matéria, nós vamos garantir que em cada unidade da federação, dos 3 representantes, pelo menos uma representante seja do sexo feminino. E isso vai permitir que as matérias tenham uma análise diferenciada nessa casa, com a presença marcante e sensível da mulher na análise de todas as matérias. E gostaria, senhor presidente, de concluir o meu pronunciamento avisando que amanhã, às 8h30, o senador representante do Estado de Rondônia está convidadíssimo para esse debate. É um debate que vai acontecer às 8h30 na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, que é a última audiência pública para avaliação do Plano Nacional de Banda Larga. O senador Assis sabe o quanto que a nossa região é prejudicada por conta de uma conexão deficitária. E nós, da Comissão de Ciência e Tecnologia, criamos uma comissão especial para o acompanhamento dessa política pública, fizemos várias audiências, fizemos uma audiência na região norte, na cidade de Rio Branco, fizemos uma audiência na região nordeste também, fizemos visitas técnicas e amanhã teremos novamente os representantes das operadoras e dos organismos de governo responsáveis pela execução, pela implantação dessa política pública que visa fazer a internet de boa velocidade chegar a todos os municípios do Brasil. Infelizmente, os passos que foram delineados não foram integralmente cumpridos, os objetivos estão ainda deficitários e nós vamos produzir um relatório que vai apontar essas questões todas, aonde estão os gargalos e tentar apontar os caminhos para que verdadeiramente o Brasil possa contar com esse instrumento fantástico de tecnologia, que é a internet de boa velocidade, para permitir, inclusive, os cursos à distância. No estado do Acre, por exemplo, nós temos programas fantásticos que visam fazer cursos chegar aos locais mais distantes, mas a gente esbarra nesse problema que é a ausência de velocidade na internet de boa velocidade. E a internet de boa velocidade, ela está, nos dias atuais, assumindo cada vez mais uma importância na vida dos cidadãos. E exatamente por isso é que nós vamos dar uma atenção especial. Graças a Deus, a presidenta Dilma assumiu o compromisso de, no período de 2015 e 2018, tornar a internet de boa velocidade universalizada. E nós vamos ter que construir as condições objetivas para que isso efetivamente aconteça. Esse assunto vai estar em pauta amanhã, às 8h30, senador Mozarildo está convidado, senador Assir Gurgay, nobre senador também, amanhã às 8h30 na Comissão de Ciência e Tecnologia, esse bom debate que interessa demais a todos os estados da Federação e ao povo brasileiro. Muito obrigado.